Senhores, então, belezura. Vamos começar essa historinha aqui. Eu vou, na verdade, dar uma continuidade no que a gente fez ontem, tá? Eu vou dar uma continuidade porque ontem, galera, a gente estudou o acoplamento de dois osciladores, né? Lembrando que a gente agora está vendo como que funciona a interação de uma oscilação com outra, né? Porque o que vocês estudaram lá em Clássica 1 foi apenas a oscilação individual de um corpo. Ele oscilando, aí ele tem sua frequência, né? Se ele tem um amortecimento, ele vai diminuindo a amplitude até parar, enfim. Só que agora não, agora esse cara oscila, mas ele está conectado com outro cara oscilando. Então, os dois oscilando juntos vai dar aí uma nova física, né? Porque agora a interação de um interage com a oscilação do outro, e isso vai dar para a gente alguns modos de oscilação. Aí vocês viram que a gente vai ter um módulo simétrico e um módulo antissimétrico, né? Que, dependendo das condições iniciais, ou eles estão oscilando com uma frequência, né, para o mesmo lado, ou eles estão oscilando de maneira inversa, com uma frequência diferente. Certo? E aí, qualquer outra oscilação geral são sobreposições dessas duas oscilações. E aí surge uma coisa interessante quando a gente pensa no acoplamento fraco. O que é um acoplamento fraco? É você pensar que as oscilações dos seus bichinhos lá, o acoplamento, ele é muito leve comparado, é como se fosse uma mola de acoplamento bem fraquinha, comparada com a mola que conecta eles nas paredes, né? Com a mola dos dois acoplamentos. Então é isso que nós vamos lidar hoje, vai chegar em umas conclusões bem interessantes. Tá? Como eu numerei lá no outro número 1, eu vou numerar hoje com o acoplamento fraco número 2, tá? Acoplamento fraco. E aí, qual a ideia? Se a constante de acoplamento for muito pequena, comparada à dos osciladores, sempre que você fala que uma coisa é muito grande ou muito pequena, você tem que comparar com alguma coisa, né? Porque não faz sentido você falar que algo é muito grande ou muito pequeno de maneira absoluta. For muito pequena, então, comparada a dos osciladores, ou seja, né, galera? Então, botar aqui, ó. Isto é aquela constante que eu chamei de K12, ela é muito menor do que a constante K. Opa, deixa eu arrumar isso aqui. Muito menor do que aquela constante K. A gente pode trabalhar, a gente tem aquela raiz, né, aquela frequência que eu chamei de ômega 1, ela tem um K12 lá dentro. E aquele K12 lá dentro, ele agora é muito pequeno comparado ao K. Então a gente pode trabalhar com aquela raiz daquele ômega e expandir ela. Então, deixa eu escrever aqui para a gente poder dar continuidade. Podemos expandir. Quando a gente fala expandir, é expandir em séries, né? Série de Taylor. Expandir a expressão para ômega 1. Só relembrando, a expressão para ômega 1 da aula passada era ômega 1 era igual a raiz quadrada de K
mais 2K12 sobre M. Tá? Como aí eu estou comparando o K12 com o K, a gente vai reescrever isso aqui da seguinte maneira. Ó. Ômega 1 é igual a uma raiz quadrada. Eu vou colocar o K e o M em evidência. Certo? E aí, ó, eu tinha K dividido por M, dá 1. Lá agora do outro pedaço, do outro termo, vai ficar um 2, o K 2, pode crer? O K 2. O M saiu, mas quando eu botei um K em evidência, eu tenho que adicionar um K aqui embaixo, ó, porque antes não tinha esse K. Todo mundo de acordo? Vou ter que adicionar esse K aí. Vou tirar essa raiz, vou reescrever da seguinte maneira, como se fosse um produto de duas raízes. Isso aqui é raiz de K sobre M vezes a raiz de 1 mais 2K12 sobre K. Beleza? Até aí, por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou usar a expansão de um determinado polinômio, que é o seguinte, ó. Eu vou usar a expansão 1 mais uma constante vezes x elevado a meio, que é exatamente o que eu tenho ali, né, galera? Aquela raiz ali é como se o meu x fosse o K12, né? Eu vou expandir em torno de um x muito pequenininho, série de Taylor ali próximo do zero, por exemplo, né? E o A é uma constante que vai ser o 2 sobre K. Tá? Quando você expande isso em série de Taylor, isso dá 1 mais AX2 menos A2 x2 sobre 8 e assim por diante. Tá. Na prática, a gente sempre acaba tomando até a primeira ordem. Né? E a primeira ordem é quando x é igual a 1. Tá bom? Por quê? Porque quando o x fica ao quadrado, se o x é muito pequenininho, essas ordens começam a ser desprezíveis para o nosso problema. E fisicamente falando, o que é você tomar essas expansões e usar aproximações até a primeira ordem? É como se você estivesse dando um zoom, galera, matemático, no comportamento da mola, naquela situação em que ela é muito fraca. Então, eu estou fazendo um zoom matemático e olhando o comportamento muito próximo ali, quando o K é muito pequenininho. Beleza? É mais ou menos isso que está acontecendo. Então, se eu substituir essa expansão até a primeira ordem, acho que dá para colocar aqui, ó. Vou ficar com ômega 1, vai ser aproximadamente igual a raiz de K sobre M, que multiplica 1 mais AX sobre 2. Legal? Mas quem é o AX sobre 2? O A é o 2 sobre K. Quando você tiver o 2 lá, vai cancelar o 2 com 2. E o meu X é o K12. Então vai ter K12 sobre K. Tá? E os outros termos a gente despreza. Tudo bem? Essa é o meu ômega 1, aproximadamente, quando a gente tem um acoplamento fraco. E aí eu vou definir um cara da seguinte maneira. Definindo um cara chamado Epsilon. Deixa eu trocar de cor aqui, que ele vai ser um cara importante para a gente. Um Epsilonzinho, galera, dado exatamente por K12 sobre 2K. Beleza? Como eu estou dividindo K12 por K, e o K12 é muito maior do que o de baixo, então isso aqui tudo vai ter que ser muito menor do que 1. Essa informação é importante para a gente fazer algumas contas lá na frente. Ah, mas se eu definir isso,
eu vou poder reescrever o ômega 1 da seguinte maneira. Ômega 1 vai ser aproximadamente igual, vou usar assim agora, aproximadamente igual a raiz de K sobre M, que multiplica, aí olha aí, K1, 2 sobre K. K1, 2 sobre K, galera, passa esse 2 aqui, ó, para lá multiplicando. Então, isso aqui vai ser 1 mais 2 epsilon. Pode crer? Esse é o nosso K. Agora, beleza. Esse é um ômega do modo antissimétrico, não é isso? Ele é um ômega do modo antissimétrico. Agora, como a gente está falando de uma aproximação de uma constante muito fraca, vamos comparar isso com a frequência natural. Imaginem que você tem agora, você esqueça um dos osciladores, ou seja, deixe um deles fixo e passa a oscilar apenas o outro. Eu vou escrever aqui para vocês. Ó. Porém, vírgula, se um oscilador é mantido fixo a frequência do outro. Uhum. Será como? Bom, se você relembrar o desenho, eu vou até colocar o desenho aqui de novo. No fundo, o que a gente está fazendo? Quando eu considero que esse acoplamento aqui, ó, ele é muito fraquinho, eu estou considerando que, na verdade, quase que não existe acoplamento, não é isso? Ou seja, eu estou considerando que esse cara aqui, ele praticamente está fixo, por exemplo. Se isso aqui, então, vira uma parede, galera, se isso aqui vira uma parede, imagina, eu tenho o M1 preso com duas molas. Uma mola de um lado, uma mola do outro. Né? E aí, como é que seria a frequência de vibração desse cara? Ora, a frequência de vibração desse cara eu vou chamar de ômega 0 raiz de K sobre M. Mas quem é o K nessa situação? Como eu tenho duas molas e elas estão conectadas em lados diferentes, então é como se eu estivesse somando forças elásticas, então eu estou somando constantes elásticas aí, tudo bem? Isso vai ser K mais K12 sobre M. É como se fosse a constante elástica resultante, né? Ou a constante elástica equivalente do meu sistema. Tudo bem, galerinha? Tá tranquilo isso aí? Então, essa aí é a frequência natural de oscilação se eu tiver apenas um deles oscilando e o outro fixo. Tá? Então, estou botando, por exemplo, o M1 para oscilar e travando o M1 em duas molas entre duas paredes. É como se o M2 fosse parado, tivesse parado, não oscilasse de jeito nenhum. Beleza? E no fundo, quando a gente está trabalhando com acoplamento fraco, é como se existisse apenas um carinho oscilando, né? Só que esse um carinho oscilando, ele tem ali uma oscilação com duas molas, uma do lado, uma do outro, e aí o outro quase não oscila junto, é como se fosse isso. Só que no final das contas, isso vai dar um erro, porque o outro oscila também. Mesmo que seja pouquinho, ele oscila também. E isso vai trazer umas informações interessantes. Então, beleza? Até aí, entender esse ômega 0, que é a frequência de oscilação de um deles quando está fixo? De um deles quando o outro está fixo, né? Na verdade.
Beleza, né? Qualquer coisa vocês me avisam aí. Então vamos reescrever esse nosso ômega zero. Eu vou escrever ele da seguinte maneira. Ômega zero é igual a raiz de K sobre M. Pode crer? Vou botar aqui em evidência 1 mais K12 sobre K. Opa. Vou escrever aqui embaixo, é fácil não. Certo? Botei em evidência o K sobre M. E aí, o que a gente pode fazer? Fazer a expansão de novo. Eu posso fazer aquela expansão em azul, porque isso aqui é como se fosse assim, né? Ó, ômega zero é igual a raiz de K sobre M, que multiplica a raiz de 1 mais K12 sobre K. E aí a gente pode fazer aquela expansão de novo, aquela expansão em azulzinha lá, ó. Beleza? Aquela expansão em azulzinha lá. 1 mais AX sobre 2. No caso aqui, o A é 1, né? No caso aqui, o A é 1. Então, a gente pode reescrever o ômega zero como sendo aproximadamente igual a raiz de K dividido por M, que multiplica 1 mais A sobre 2. O A é 1, então fica... O A, na verdade, é 1 sobre K, né? Então, fica K12 sobre 2K. Tudo bem? Já fora da raiz que eu fiz a expansão. Só que essa quantidade aí, K sobre 2K, é o nosso erro lá, o nosso epsilon, né? Então, o meu ômega zero pode ser escrito como K sobre M 1 mais epsilon. Pode crer? Isola esse raiz de K agora. Raiz de K sobre M, que raiz esquisita. Raiz de K sobre M. Se a gente isolar, vai ficar ômega zero sobre 1 mais epsilon. Não é isso? Bom, vou expandir de novo. Então, usando a expansão, como o epsilon ele é muito pequenininho, eu posso usar a expansão 1 sobre 1 mais x, né? E expandir isso em torno do x igual a zero. Ou seja, para x muito pequenininho. Isso é 1 menos x mais x ao quadrado, menos x ao cubo, mais x à quarta, e assim por diante. Certo? Vou pegar só até a primeira ordem de novo. Então, temos raiz de K sobre M. Isto vai ser igual a ômega zero, né, em cima, que multiplica, então, a expansão. E a expansão ficou 1 menos epsilon. Pode crer, galera. Expandir até a primeira ordem só. Então, olha aí, eu posso trocar esta raiz de K sobre M, por exemplo, no lugar do ômega 1, né? Olha o ômega 1. Vou chamar isso aqui de equação 1, que aí fica mais fácil, né?
Então, ó, substituindo na equação 1, temos o seguinte: ômega 1 era igual. Galera, raiz de K sobre M. E a raiz de K sobre M, agora a gente está escrevendo em termos do ômega zero. Olha aí. Esse é a grande sacada do negócio. Então, eu estou comparando a frequência de oscilação do sistema acoplado com a frequência de oscilação natural de um sistema sem acoplamento. Então, ômega 0, 1 menos epsilon, que multiplica a outra parte, 1 mais 2 epsilon. Bom, vamos fazer aqui o famoso chuveirinho. 1 vezes 1 dá 1. 1 mais 2e dá 2e. 2 epsilon. Menos epsilon vezes 1 dá epsilon. E aqui vai dar menos 2 epsilon quadrado. Como eu estou pegando aproximações apenas até a primeira ordem, esse termo aqui eu vou desprezar ele, tá? Porque está ao quadrado. Comparado com os outros, isso aqui não é nada. E aí, 2 epsilon menos epsilon dá epsilon. Isso quer dizer que o nosso ômega 1, agora eu já vou até trocar de corzinha, vai ser igual a ômega 0, que multiplica 1 mais epsilon. Legal, né? Vocês lembram quem é o ômega 2? Deixa eu botar aqui, ó. O ômega 2, lá da aula passada, ele era simplesmente a raiz de K sobre M. Ora, mas a raiz de K sobre M está aqui, né? Então, eu posso escrever que o ômega 2 é igual ao ômega 0, que multiplica 1 menos epsilon. Então, olha que legal, cara. A gente fez uma aproximação para acoplamento fraco, e aí descobrimos que as frequências do modo simétrico e antissimétrico nada mais são do que as frequências naturais sem acoplamento, mais um desvio, e o outro é menos um desvio. Sacou? Ficou claro, então, que o que nós tínhamos antes, sem acoplamento, era uma frequência... Depois eu apago isso aqui. É uma frequência ômega 0. Depois que acoplou, aí eu vou ter uma frequência ômega 1, né, mais um desvio, e uma frequência ômega 2, é menos um desvio. Isso lembra muito aquele efeito que vocês estudam na física quântica lá, como é o nome? Efeito Zeeman, né? Quando você abre a energia, por exemplo, do átomo de hidrogênio, você quebra a degenerescência, né? É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Você tinha uma frequência única, quando não tem acoplamento, acoplou, e agora você vai ter, então, duas frequências naturais. É uma frequência um pouco acima da frequência natural, outra um pouco abaixo da frequência natural. Bonito, né? Bom, vamos aplicar aqui algumas condições iniciais e ver o que a gente tira de conclusão. Vamos imaginar que a gente vai dar um deslocamento inicial para a massa X, ou seja, a posição inicial da massa 1, desculpa. A posição inicial da primeira massa, massa 1, corresponde a uma amplitude D. Tá? Eu vou usar a mesma anotação do livro lá. Amplitude D. E aí a gente vai soltar esse cara do repouso, ou seja, a velocidade é 0. Inicial, né? O outro bichinho, a gente vai deixar ele parado. Então, x2 é 0
inicialmente, com velocidade também zero. Ok? Vamos relembrar, eu vou reescrever aqui, galera, as equações de cada um, tá? Para a gente aplicar essas condições iniciais. Vocês lembram que na aula passada eu escrevi a equação, por exemplo, do x1 de t como sendo uma soma, né, de 4 partes. 1b1 mais elevado a i ômega 1t mais 1b1 menos elevado a menos i ômega 1t mais 1b2 mais elevado a i ômega 2t mais 1b2 menos i ômega 2t. Certo? Bora aplicar aí as condições iniciais nessa função. Quando a gente colocar o t igual a zero, as exponenciais todas viram 1. Então, o x1 de 0 vai ser b1 mais b1 menos mais b2 mais b2 menos. Tudo isso é igual a d. Bom, eu não sei quanto vale cada um deles. Ainda. Mas eu sei que a soma dos 4 está dando d. Agora vamos aplicar a condição da velocidade. Lembra que a velocidade eu tenho que derivar, né, galera? Essas coisas aí. Quando você derivar, vai cair as exponenciais, vai cair os expoentes, desculpa. Vai cair i ômega 1 no primeiro, vai cair menos i ômega 1 no segundo, e assim por diante. Então, e depois que eu colocar o t igual a zero, as exponenciais somem, tá? Então já vamos fazer rapidamente aqui, ó. x1 de 0. Isso vai dar, caiu o primeiro, i ômega 1 vezes a constante, b1 mais. Segundo, vai cair menos i ômega 1, b1 menos, legal? As exponenciais sumiram porque eu estou botando t igual a zero. Mais i ômega 2, b2 mais, menos i ômega 2, b2 menos, e tudo isso é zero. Beleza? Bom, esses i's aí podem ir embora. Eu vou colocar o ômega 1 em evidência, por exemplo. Vou escrever assim, ó. Ômega 1 que multiplica b1 mais menos b1 menos, show? Mais ômega 2 que multiplica b2 mais menos b2 menos. Tudo isso igual a zero. Bom, não consegui muita informação daqui, né? Não deu. O que eu vou fazer? Eu vou atrás do x2 agora. Então, relembrando, o x2 de t, ele era, lá da aula passada, era menos b2 vezes menos b1, né? Aqui a gente tinha uma simetria, era menos b1 mais elevado a i ômega 1t menos b1 menos elevado a menos i ômega 1t mais b2 mais elevado a i ômega 2t mais o b2 menos elevado a menos i ômega 2t. Pronto. Essa era a função do x. Bom, vamos aplicar as condições iniciais. Então, quem é o x2 de 0? Menos b1 mais menos b1 menos mais
B2 mais B2 menos. E tudo isso é zero, né? Tudo isso é zero. Eu posso reescrever isso assim. B2 mais B2, B1 menos, é igual a B2 mais B2 menos. Pronto. Ainda não sei quanto vale cada um deles, mas eu já sei uma relação entre a soma de cada parte. Para finalizar, eu vou para a velocidade. Para chegar numa conclusão final aqui, ó. Eu quero a velocidade do x2. Então, vamos lá, galera. Deriva lá o x2. Vai cair o i ômega, então, menos i ômega 1 vezes o B1 mais, certo? Quando cair o outro, vai dar menos com menos, vai dar um mais. Então, mais B1 menos... Calma aí, deixa eu botar o i ômega na frente. I ômega 1, B1 menos, show? Mais I ômega 2, B2 mais, menos I ômega 2, B2 menos. Tudo isso igual a zero. De novo, os I's vão embora. E aí, os I's indo embora, eu posso escrever o ômega 1 assim, né? Ó. Ômega 1 que multiplica menos B1 mais B1 menos mais ômega 2 B2 mais menos ômega 2 B2 mais menos B2 menos. Tudo isso igual a zero. Tá, agora, o que eu quero que vocês façam? Comparem essas duas equações aqui, ó. Deixa eu ver onde foi que eu terminei. Chamei de 1 lá. Vamos chamar isso aqui de equação 2. Isso aqui de equação 3. Né? Ou melhor, eu vou chamar essa aqui de equação 2. Essa aqui de equação 3. E essa aqui de equação 4. Professor, Fala. é D ali porque é a mesma coordenada, é o mesmo sistema de coordenada? Aonde? O D é igual a D, tipo, Aqui? X1 aí. É por causa dessa condição inicial aqui, ó. Sim, mas é porque é igual a D, tipo, porque são dois referenciais ou só é um? Como assim? São dois, é um centrado em cada partícula. Por que você botou igual a D, então? Porque eu estou pensando que num tempo igual a zero, eu puxei a partícula 1 numa distância D. Podia ser qualquer valor, podia ser D, podia ser C, podia ser qualquer letra aí. Mas é só para botar uma letra representando uma amplitude aí de deslocamento da partícula 1. E aí eu desloco ela e solto. Entendi. E no 2 não tem, não? No 2 como tá acoplado, né? O 2, como o acoplamento é fraquinho, eu só puxei o 1 e o 2 não se mexeu. Ah, tá. E soltei. Ok. Entendi. Beleza? E aí eu puxei de uma amplitude D. Amplitude D. E aí eu vou deixar agora o pau quebrar. Aí o primeiro vai vibrar, né? E só que o segundo vai começar a vibrar também, em algum momento. E aí vai acontecer um fenômeno interessante. Beleza. Então vamos lá. Então, bicho, compara as equações 3 e 4, galera. As duas são iguais a zero, né? Se as duas são iguais a zero, as duas são iguais entre si, certo? Então, isso quer dizer o seguinte, esse termo aqui, como ele tem um ômega 2,
ele vai ser igual a esse termo aqui, o que é trivial e não faz nenhum tipo de informação nova para a gente, não é isso? Mas esse termo aqui vai ser igual a esse termo aqui. Eles vão ser iguais. Só que, como eles estão escritos de maneira diferente, isso vai trazer uma conexão diferente. Olha só. Então, ó, comparando as equações 3 e 4, a gente vai ficar com o seguinte, cara. Eu vou olhar para o ômega 1 lá de cima, que multiplica B1 mais B1 menos, isso vai ter que ser igual ao cara aqui de baixo, ômega 1 menos B1 mais B1 menos. Ômega 1 com ômega 1 a gente pode mandar embora. Se eu levar... Né, aqui é um menos, né? Não, aqui é um... Desculpa. Aqui é um mais. E aqui é um menos. Então, se eu trouxer o B1 mais do lado direito para o lado esquerdo, ele vem somando. E a gente ficaria com 2 B1 mais. Do outro lado, se eu levar o B1 menos para o lado direito, ele vai somando também. E aí eu teria 2 B1 menos. Conclusão, os dois bichinhos são iguais. Então, B1 mais é igual a B1 menos. Show. Então, eu encontrei uma equação, uma relação interessante aqui. Ó. B1 mais é igual a B1 menos. Mas, se o B1 mais é igual ao B1 menos, eu posso substituir isso, por exemplo, na equação 4. Ou na 3, tanto faz. Então, substituindo. Professor, Diga. esse menos e mais não tem nada a ver com a direção da vibração? Não, esse menos e mais aí só é uma constante que está associada é só para a gente poder escrever essa solução aqui, ó. X1, tá vendo? Aí esse mais aqui está associado com esse expoente C+, esse menos aqui está associado com esse expoente C-, e assim por diante. Entendi. É só para a gente diferenciar as constantes. Só para lembrar aqui, rapidinho. Pode essas ser. 4 condições aí, né? Por que são 4 e não 2? Para a gente poder resolver o problema, né? Porque pensa, cara, se eu tenho 4 constantes, eu preciso de 4 equações para resolver. Se eu tenho só 2 equações, ou seja, 2 condições iniciais, eu não consigo encontrar essas constantes, porque eu vou ter 4 variáveis e 2 equações apenas. Entendi. Entendeu? As variáveis são x1, x ponto, e x2, x ponto, 2 pontos, né? Não, as variáveis são as constantes. B1 são as incógnitas, né? B1 mais, B1 menos, B2 mais, B2 menos. São as nossas 4 constantes que eu quero encontrar. Beleza. Quando eu abrir, vai ser melhor. Uhum. Isso é o que por isso que a gente chama de constantes. São as constantes. Como é que é o nome que a gente dá isso? Constantes das condições iniciais. Então, nome para isso. Não vou lembrar. Mas geralmente todas as constantes de soluções, por exemplo, você encontra lá uma solução do tipo y de x é igual a uma constante vezes e elevado a, sei lá, ou então vezes a um cosseno de ômega t. Essa constante aqui, ela só é definida com o valor de referência. E, geralmente o valor de referência é o valor inicial. Ou seja, no x igual a 0, né, por exemplo. Sim, professor. E eles estão aí por um propósito, né, esses 4 Bs? Sim.
o propósito deles são quais? Tipo, Separar as como que o cara pensou exponenciais. que seria 4? Como que o cara pensou que seria 4? Porque quando você resolve uma equação diferencial, daquele tipo, por exemplo, deixa eu voltar aqui na aula passada, para você dar uma olhada. Quando você tem uma solução do tipo oscilatória, você sabe que uma solução geral, né, uma solução geral de uma solução exponencial, de uma solução oscilatória, são essas equações azuisinhas aqui, tá vendo? Sim. Eu podia chamar de A elevado a I ômega t mais B elevado a I menos I ômega t. Aí eu somo a parte com o sinal de mais e a parte com o sinal de menos do expoente. Aí aqui, só para a gente poder dar uma referência, uma notação, eu vou chamar de B1 e B1. Por quê? Porque é a constante associada ao oscilador 1. Aí eu chamei de B1 e B1. Aí para separar as duas, porque elas não necessariamente são iguais, aí eu chamo de B1 mais, quando o expoente é positivo, e B1 menos, quando o expoente é negativo. Enxergou aí? Sim, eu lembro que o senhor falou que era para teria como desacoplar, né? O senhor acoplou para desacoplar depois. Isso. Uhum. E aí a gente deu nome a essas constantes, poderia ser A, B, C e D. Poderia. Mas a Sim, gente chamou de B1, B2. Para só para poder. dizer que é cada um de um oscilador, né? Isso, exatamente. Sim. Tranquilo? Uhum. Por exemplo, o B1 menos quer dizer que, por exemplo, estávamos explicando por um exponencial, né? Uhum. Quer dizer que está oscilando para trás, né? Porque a gente pensou em osciladores, né? Mas não pensa nisso não, porque. Não pensa nisso não, porque isso é um conjunto, cara, de. Olha só, você tem quatro coisas aí dentro do oscilador 1. Essa equação x1 aqui é a equação de movimento do oscilador 1. E não necessariamente o menos i ômega t está associado a ele para trás. Uhum. Tudo Não bem? necessariamente. Não Beleza. necessariamente. Sim. Até porque dentro dessa solução existe a parcela ômega 1 e existe a parcela ômega 2. Então tem uma sobreposição aí das duas frequências. Então é uma coisa um pouco mais confusa aí dentro. Sim. Beleza. Beleza? Uhum. Então tá. Então, ó, se eu substituir em 3 esse resultado, galera, percebam. Se eu substituir aqui em 3, o B1 é igual ao o B1 mais é igual ao B1 menos. Então, esse cara aqui é zero. Né? Porque uma coisa menos ela mesma é zero. Isso quer dizer, então, que o ômega 2 que multiplica B2 mais menos o B2 menos, isso vai dar zero. Conclusão, o B2 mais o B2 menos é zero. Ou é igual. B2 menos. Certo? Agora, se você olhar para a equação, vamos lá. Olha aí, equação, eu não numerei ela, hein? Poxa, que sacanagem. Era para ter numerado. Vamos fazer assim, ó. 3, essa aqui é a 4, essa aqui é a 5. Então aqui virou 3 e 5. Aqui é 3, e aqui é 5. Isso. Depois a gente substituiu na 3. Beleza. Então agora vamos olhar para a equação 4. Então, da equação 4, temos, olha a equação 4, galera, B1 mais B1 mais. Só que o B1 mais B1 menos, desculpa. Só que o B1 mais e o B1 menos são iguais. Então, eu posso escrever duas vezes o B1 mais, né? Porque eles são iguais. E do outro lado, eu tenho um B2 mais B2 menos. Só que o B2 mais e o B2 menos também são iguais. Então, esse aqui dá duas vezes, por exemplo, o B2 mais.
E aí eu encontro uma relação entre todas essas constantes. B1 mais é igual ao B2, B2 mais, B2 mais, que é igual ao B1 menos, que é igual ao B1, B2 menos. Ou seja, todas as quatro constantes são iguais entre si, certo? Portanto, pela equação 1, é 1 mesmo? Não, é a 2, né? Cadê? É a 2. Olha a equação 2. A soma dos quatro tem que dar D. Mas os quatro são iguais. Então, pela equação 2, eu posso escrever que os quatro somados juntos vão dar 4 vezes um deles, por exemplo, B1 mais. Isso tudo é igual a D. Né? Então, B1 mais é igual a D sobre 4. Pronto, encontrei a relação aí da constante associada à minha condição inicial. Agora, o que a gente faz? Volta para a solução, né? Então, logo, a minha solução x1 de t vai ser igual. Olha lá, galera, nossa solução x1 de t. Todas essas constantes, B1 mais o B1 menos, B2 mais, B2 menos, todos eles são iguais a d sobre 4. Então, vou colocar o d sobre 4 em evidência. E aqui fica I é elevado a I ômega 1 vezes o tempo, mais elevado a menos I ômega 1 vezes o tempo, mais elevado I ômega 2 vezes o tempo, mais elevado menos I ômega 2 vezes o tempo. Show, né? Bom, o que é... Vou botar aqui em azulzinho. E elevado a I... Vamos botar assim, ó. O que é E elevado a I θ mais elevado a menos I θ? Vocês lembram o que é isso? Alguém lembra? Uma relação de Euler aí, né? Uma relação de Euler aí, exatamente. Beleza, Gabriel. Agora que eu vi sua mensagem. Tranquilo. Vai dar uma relação de Euler. Então, quando a gente abrir a relação de Euler, o elevado a I θ é cosseno de θ mais I seno θ. Então, vamos botar aqui rapidinho. Ó. Cosseno de θ mais I seno θ. O outro é cosseno de θ menos I seno θ. Então, a parte imaginária vai embora e tudo isso aqui vai dar cosseno mais cosseno, ou seja, 2 cosseno de θ. Show? Então, eu posso reescrever lá o meu x1 assim, ó. x1 de t vai ser d sobre 4, que multiplica 2 cosseno de ômega 1 vezes t, mais 2 cosseno de ômega 2 vezes t. Tranquilo, né? Ou, se você preferir, já passa esse 2 aqui para fora, x1 de t. Aí isso aqui dá d, cancela com 4, dá um 2 aqui. E eu tenho apenas cosseno de ômega t, 1, né? Mais cosseno de ômega 2 vezes t.
Legal. Aí existe uma outra propriedade, galera, dos cossenos. Depois, quem tiver curiosidade, dá para provar isso aqui. O cosseno de A mais o cosseno de B, se eu não me engano, isso aqui é a prostaférese. Tem um nome feio aí para isso. Mas isso aqui é dado por 2 vezes o cosseno de A mais B sobre 2 vezes o cosseno de A menos B sobre 2. Já viu essa equação? Provavelmente, né? Provavelmente. Então, olha que legal, cara. Nosso x1, ele vai ser d sobre 2, vezes o cosseno, vezes 2 vezes. Já vamos cancelar esse 2 aí, né? Não precisa ficar trazendo esse 2 mais não. Vai cancelar o 2 com 2, vai ficar d vezes o cosseno de ômega 1. Vamos botar em evidência aqui. Vai ficar ômega 1 mais ômega 2 vezes o tempo sobre 2, cosseno de ômega 1 menos ômega 2 vezes o tempo sobre 2. Fechou? Vamos lá para cima. Estou chegando nos finalmente. Mas, galera, olha que doido que a gente fez agora. Quem é ômega 1 mais ômega 2 dividido por 2? Volta lá nas equações. O ômega 1 e o ômega 2 estão definidos aqui, ó, em vermelhinho, estão vendo? O ômega 1 é o ômega 0, 1 mais epsilon. O ômega 2 é o ômega 0, 1 menos epsilon. Então, vai ficar assim, ó. Ômega 0, que multiplica 1 mais epsilon, mais ômega 0, que multiplica 1 menos epsilon. Tudo sobre 2. Então, ômega 1 mais ômega 2 sobre 2 vai dar... Cara, ó, vai cortar esse cara com esse cara. Ômega 0 vezes 1 é ômega 0. Quando eu somar mais um ômega 0, vai dar 2 ômega 0, que dividido por 2 fica somente ômega 0. E o outro carinha, que é a subtração, vai dar o quê? Ômega 1 menos ômega 2 sobre 2. Aí vai ficar ômega 0, 1 mais epsilon, agora menos ômega 0, 1 menos epsilon sobre 2. E aí agora quem vai embora é o ômega 0, né? Vai sobrar aí, então, ômega 1 menos ômega 2 sobre 2, igual a... vai dar um epsilon vezes ômega 0, não é isso? Vai dar ômega 0 vezes epsilon, aí menos com menos mais, ômega 0 vezes epsilon. Eu cortei, na verdade, não foi o ômega 0, hein? Cuidado. Eu cortei, foi esse cara com esse cara. Beleza? Então vamos substituir lá. Tem espaço aqui? Tem. Então, portanto, já usei muito portanto, né? Assim,
O nosso x1 de t vai ser igual a d vezes. Olha lá, galera, o cosseno da soma vai dar o cosseno de uma parada. E o cosseno da subtração vai dar o cosseno de outra parada. Eu vou colocar assim, ó, cosseno, vou botar na frente esse cara aqui, de epsilon ômega 0 vezes o t, né? Porque esse é o ômega 1 menos o ômega 2, vezes o cosseno de ômega 0 vezes o t. Tá? De maneira análoga, e aí fica como exercício para vocês fazerem, tá? Você pode também descobrir o x2. Então, vocês vão refazer todos esses passos que eu fiz, só que agora para o x2. Né? É a mesma coisa, só que aí vocês vão encontrar seno de epsilon 0, ômega 0 t, seno de ômega 0 t. Vou botar aqui entre parênteses. Exercício. Cara, e olha que divertido, então. Vocês estão vendo que eu tenho o produto de dois cossenos. Esse cosseno aqui, ele tem uma frequência alta, certo? Já esse cosseno aqui, ele tem uma frequência bem baixinha. Por quê? Porque eu estou multiplicando com um cara bem pequenininho, que é o epsilon, né? Então eu tenho duas oscilações. Uma oscilação mais rapidinha e uma oscilação mais lenta. E uma está multiplicada pela outra. O que significa isso? Que uma está funcionando como a amplitude da outra. Eu posso, galera, pensar... E aí tanto faz, né? Eu posso pensar que, por exemplo, a amplitude daquele cosseno de ômega 0t é este pedaço aqui, ó. Isso aqui vai ser a minha amplitude. E aí a minha amplitude oscila bem devagar, até chegar uma hora que ela é zero, e depois ela cresce de novo, igual um cosseno. Dentro dessa amplitude que oscila devagar, eu tenho vibrações mais rápidas, dado pelo cosseno de ômega 0t. E o grande lance é que, quando um deles é zero, o outro é máximo. Por quê? Porque um está definido como um cosseno e o outro está definido como um seno. Isto vai ficar mais ou menos assim. Isso vai ficar mais ou menos assim. Então, olha só. Esta linha tracejada, ela corresponde... Essa linha tracejada aqui, ó. Ela corresponde ao cosseno de epsilon ômega 0t, que é a frequência baixa, né? E aí eu posso colocar a amplitude aqui, para dizer que começa num ponto D, onde o D é a posição inicial. Beleza? Já esta outra aqui vai ser a nossa parte que oscila rápido, que é o cosseno de ômega 0t. É a parte que oscila rápido. Então, você está vendo que são duas oscilações. Enquanto uma oscilação é mais lenta, a outra oscilação ela é mais rápida. E uma funciona como um invólucro da outra. Tudo bem? E aí é que vem um grande lance. Esse cara aqui, ó. Agora, esse cara aqui, que é o tracejado, ele é D, é do outro. Então, é D vezes o seno de epsilon ômega 0t. E o cara que é a linha cheia, ele é o seno de ômega 0t. E percebam que os senos e os cossenos são defasados de 90 graus. O que isso quer dizer? Que quando um é zero, o outro é máximo.
Então, olha que legal, galera. A gente, cara, a física do negócio está aqui, ó. Quando a gente puxou apenas o 1 para a posição D inicialmente, e o outro ficou lá no 0, então o que está lá? Os dois estão lá, né? Aí eu puxei só um para cá, o outro ficou. Aí eu solto o primeiro. Aí quando eu solto o primeiro, ele passa a oscilar, tá vendo? Só que enquanto ele vai oscilando, ele vai começando a balançar o segundo. Só que eles vão balançando de uma maneira errada. Chega uma hora que o D para de oscilar, o 1, né, ele para de oscilar bem aqui. Só que quando ele para de oscilar, o outro está oscilando na sua amplitude máxima. Então é tipo assim, soltei o primeiro, aí ele começa a oscilar, aí o outro começa a oscilar também, daqui a pouco um vai diminuindo e o outro começa a aumentar. Então chega um momento que a oscilação passa para o outro. O outro oscila, e aí depois aí o outro começa a oscilar junto. Então, um vai entregando energia para o outro, de maneira que quando um para, o outro está oscilando com energia máxima. Quando o segundo para, o primeiro está oscilando com energia máxima. Isso tem um nome. Alguém sabe o nome desse fenômeno? Conservação de energia? Isso, só que no ponto de vista oscilatório, né? Quando você tem esse tipo de situação acontecendo. Isso é o nome. Isso se chama batimento. Nossa, não deu na minha cabeça isso. Mas, cara, legal, hein? Esse final aí. Muito Chegar no doido isso. objetivo é tudo, né, professor? Chegar no objetivo é tudo, cara. Deixa eu ver se eu consigo procurar aqui. Oscilações acopladas. Batimento. Podia ter procurado isso antes, mas eu acabei esquecendo. Eu vou procurar depois, boto lá no grupo para vocês, para a gente não ficar perdendo tempo. Mas o grande lance é isso, cara. Quando você tem dois osciladores com frequências próximas, chega uma hora que, nesse caso aqui, você tem um vibrando e o outro parado. Aí chega uma hora que eles vibram juntos. Só que chega uma hora que, depois que eles passam a vibrar juntos, é como se um parasse e o outro passasse a vibração para ele. E aí você vai ter essa troca de energia de um para o outro. O batimento por si só, ele é quando você pega dois casos, né, de osciladores que estão desacoplados, por exemplo, eles não estão ligados um com o outro. Quer ver um exemplo? Imagina que você está parado numa pista com dois carros na sua frente e você está querendo fazer um retorno, por exemplo, e você está numa fila da galera querendo fazer um retorno, por exemplo, à esquerda. Aos dois carros da frente, eles estão com a seta ligada. Imaginaram a cena? O carro da sua frente está com a seta ligada e o carro da frente do outro cara está com a seta ligada também. E você está olhando para os dois, você não tem nada para fazer, né? Você está lá de boa, você está olhando para os pisca-pisca lá, das setas dos carros. Obviamente, os dois carros não acenderam na mesma hora, e mesmo se acendessem na mesma hora, o tempo de duração de cada lâmpada é diferente, porque são carros diferentes. Mas são próximas, são frequências próximas. Então, se você tiver paciência, você vai ver que eles piscam separado. Só que se você esperar um tempo, eles casam certinho. O pisca-pisca. É quando eles entram, né, na interferência construtiva. Aí daqui a pouco eles vão descasar de novo. E é exatamente isso que está sendo representado por esses dois desenhos aqui. É o batimento. Só que aqui, como eles estão acoplados, você consegue ver que quando um está no máximo, o outro parou. Só que a vibração de um começa a passar energia para o outro. Então ele vai vibrando, até que esse aqui pare e o outro esteja na sua vibração máxima. Bonito ou não é bonito? Sim. Professor, a mola do meio seria esse comprimento de onda menor? Não, a mola do meio é só a conexão entre os dois, é o que dá
a transferência de energia de um oscilador para o outro. Aqui, essa oscilação aqui, são oscilações Que dá mais frequência. São oscilação dos bichinhos mesmo, são as massas que estão oscilando. A partícula 1 e a partícula 2. Ah, tá, agora sim. Aí uma balança e a outra demora para balançar. Aí daqui a pouco a outra balança mais e a outra ficou parada. Uhum. Beleza? São as duas partículas. partículas. Uhum. É que eu tava olhando aqui na minha mente para as molas. Agora eu olhei para as esferas, aí ficou melhor. Isso, olha para as esferinhas, que aí fica show. Eu vou procurar um vídeo, cara, que tem a simulação disso, e aí eu mando para vocês lá no grupo, e a gente pode discutir sobre eles. Tudo bem? Fechou aí, galera? Alguma dúvida? Show. Os outros gráficos... fechou. Os outros gráficos dos outros exemplos, né, que assim, eu dei o passado, também seria diferente, né? Tem um que acho que os dois vibrariam sempre iguais, né? É porque lá no outro, o acoplamento é forte. Não que seja forte, mas é um acoplamento normal. Então você não consegue ter esse padrão de ver um entregando energia para o outro. Você não consegue ver esse padrão. Aí você vai ver, na verdade, dependendo da condição inicial, ou você vai ver eles oscilando, né, juntos, ou eles oscilando em antissimetria. Aí eu estou falando das bolinhas mesmo, pensando nas bolinhas. A bolinha está indo para um lado ou para o outro juntos, ou eles estão indo em direções opostas, mas também estão vibrando. Porque eles oscilam iguais, né? De boa. Essa condição aqui só vai dar certo se a mola do meio for bem fraquinha. Bem fraca, tipo, se eu falo... Ela ser dura, muito dura, a ponto de não oscilar muito? O K dela Pelo é muito contrário. grande? O K dela é muito pequeno. Pelo contrário. Então, vai oscilar mais. Que foi isso aqui, ó. Cadê? Essa condição aqui, ó. Do comecinho, tá vendo? O K de acoplamento é muito pequeno comparado ao K das molas. Então é como se o K dos dois osciladores presos à parede for um K duro, for uma mola dura, mas a mola que conecta os dois é uma mola bem leve, bem molezinha. Ah, entendi. Os dois, né, grandes, tem que, das pontas, quer dizer, tem que ser duro e o do meio tem que ser mole. Exatamente. Saquei. Por isso que você pode empurrar um e o outro ficar parado, porque a mola que conecta os dois é bem macia. Ah, massa. Legal. Massa, né? Eu vou ver se eu acho aqui no YouTube, eu mando para você, acho que vai ficar bem mais interessante de enxergar esse fenômeno aí. Beleza. Massa, deixa eu parar a gravação então. Cara, muita sorte a gente não ter problemas com a conexão, porque tá chovendo aqui também. E... Aqui também, cara, o ator, ó. Show. Isso aí foi uma sorte.